Episódio 6. Desafio do varejo e as entraves para o desenvolvimento de empresas. Olá, eu sou Marina Barbosa. Seja muito bem-vindo ao podcast da Varejo S.A., o portal da CNDL, a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas, que reúne tudo o que você precisa saber sobre o setor varejista de uma maneira leve e confiável. O conjunto de dificuldades estruturais, burocráticas, trabalhistas e econômicas que atrapalha o crescimento do país, conhecido como Custo Brasil, é considerado por 9 a cada 10 empresários brasileiros como uma barreira para o crescimento das suas empresas. É o que aponta a pesquisa Desafios do Varejo, realizada pela CNDL e pelo SPC Brasil, em parceria com o Sebrae. E para falar sobre os principais entraves para o crescimento das empresas do país, destacados pelos empresários, vamos conversar com o gerente executivo da CNDL, Daniel Sakamoto. Vamos para o cast? Olá, Daniel, tudo bom? De acordo com os empresários entrevistados, quais que são os principais entraves para o crescimento das empresas? A pesquisa mostra que o Custo Brasil é considerado o principal entrave para os empresários brasileiros. 9 em cada 10 deles afirmam que as questões relacionadas aos juros altos, excesso de burocracia, alta carga tributária e alto custo para empregar são elementos que realmente pesam bastante sobre os empresários. É importante destacar que essa alta carga tributária e a complexidade do sistema tributário, eles diminuem a lucratividade do empresário, dificultam a sobrevivência do negócio, especialmente no início, durante aquela fase de consolidação, de abertura da empresa. A burocracia também, ela torna as empresas lentas, pouco competitivas e faz com que o empresário tenha que realmente dedicar muito esforço, tempo e dinheiro para cuidar de questões efetivamente burocráticas, que não são a essência do seu negócio. E com relação aos juros, que também são apontados como um grande entrave aí pelos empresários, eles inibem a tomada de crédito e investimentos. E aí isso impacta diretamente na capacidade produtiva do empresário brasileiro. Entendido, Daniel. E também tem a questão do crédito, né? O acesso ao crédito também é citado como uma dificuldade para os empresários. Isso, aproximadamente 23% dos empresários citam como o acesso ao crédito como um entrave. E, basicamente, a dificuldade no acesso ao crédito está relacionada às taxas de juros excessivamente altas e que continuam subindo, o excesso de garantias que é exigido pelas instituições financeiras, que são bastante rigorosas na questão das garantias para diminuir seus riscos. Também tem a questão das barreiras que são colocadas às empresas que estão inadimplentes para elas conseguirem crédito. Então, as empresas que têm alguma dificuldade de pagamento têm bastante dificuldade para conseguir um crédito para tentar organizar suas contas. Então, acaba sendo uma bola de neve. E também tem o reconhecimento de um baixo conhecimento das linhas de crédito existentes. Os empresários também muitas vezes alegam falta de tempo para conhecer exatamente quais são as principais linhas de crédito, qual a mais adequada para o seu negócio e para a sua demanda. Daniel, em relação à gestão empresarial, quais que são os principais desafios apontados pelos empresários? Bom, de acordo com a pesquisa, aproximadamente 4 em cada 5 empresários relataram algum tipo de problema ligado à gestão empresarial. E os principais problemas que os empresários indicam é dificuldade na contratação de mão de obra qualificada, a falta de recurso financeiro para adquirir dados e informações sobre o mercado de seus clientes e o custo de acesso às tecnologias e inovações, que é um custo alto e nem sempre acessível para os empresários. Já com relação ao desafio da tecnologia, aproximadamente 80% dos empresários afirmam ter dificuldade justamente porque para você ter tecnologia na sua empresa exige um alto custo, tem também a questão da dificuldade de se encontrar profissionais qualificados no mercado e uma falta de tempo que o empresário tem para avaliação de custo-benefício da adoção das novas tecnologias. Então, não basta você querer adotar tecnologia no seu negócio. Você tem que ter capacidade de investimento, encontrar bons profissionais e saber qual é o tipo de tecnologia que vai efetivamente impactar positivamente o seu negócio. Um outro ponto interessante da pesquisa é que a maioria dos empresários considera suas empresas inovadoras, mas a maioria ainda utiliza métodos tradicionais de gestão. O que a pesquisa aponta nesse sentido? Bom, é um dado bastante interessante. O empresário ele se considera inovador,
No entanto, quando a gente foi avaliar quais as estratégias e métodos que eles utilizam, a grande maioria ainda utiliza os métodos mais tradicionais de gestão. Por exemplo, 41% deles formulam suas estratégias baseadas na intuição e 34% fazem a elaboração dos seus planos estratégicos observando apenas os concorrentes. Então, isso mostra que realmente eles utilizam muito o método tradicional de gestão e apenas 16% afirmam que se baseiam em informações geradas por business intelligence ou big data, por exemplo. Então, há aí sim um problema entre como o empresário se enxerga e como ele efetivamente atua na prática. As estratégias que envolvem tecnologia e inovação, de acordo com as pesquisas, com essa pesquisa que foi realizada, mostra que apenas 16% deles utilizam informações geradas por sistemas de gestão de relacionamento de clientes. Apenas 8% deles utilizam dados gerados por softwares de vendas ou softwares financeiros na hora de elaborar e executar suas estratégias, e apenas 7% deles utilizam pesquisas e análises setoriais na hora de fazer seu planejamento estratégico, por exemplo. Então, há uma grande diferença aí entre o que o empresário acredita ser e o que na realidade ele atua e utiliza no seu dia a dia. E a pandemia, ela acelerou o conhecimento dos empresários acerca das tecnologias aplicáveis à gestão e operação dos negócios? Na prática, o que os empresários têm utilizado? Bom, de acordo com a pesquisa, 75% dos empresários, eles acompanham as novidades, as inovações, os novos produtos e os estudos sobre o consumidor. Esse tipo de conhecimento, ele é obtido tanto pelas mídias tradicionais, como jornais, revistas e sites, mas também já há um grande número de empresários que se mantém informado e atualizado por meio de lives com especialistas no Instagram e no YouTube. Isso é um bom sinal de como a tecnologia ajuda a democratizar o acesso à informação. Com relação às tecnologias que os empresários mais conhecem, aquelas relacionadas a meios de pagamento digitais são as mais populares, seja PayPal, PagSeguro, Mercado Pago, Apple Pay, Samsung Pay. Os aplicativos de entrega também são tecnologias bastante conhecidas, como iFood, Log, Uber Eats e Rappi. No entanto, existe ainda uma diferença entre o empresário conhecer as tecnologias e efetivamente utilizá-las. As tecnologias que mais são utilizadas atualmente são os meios de pagamento e também armazenamento em nuvem de dados. Isso o empresário conhece e utiliza. Algumas outras tecnologias os empresários já conhecem, mas ainda não estão utilizando na prática. E esse é um desafio que é importante ser superado para que o setor empresarial brasileiro consiga, sim, ter competitividade e atender melhor as demandas do consumidor. Daniel, e em relação à pesquisa, qual que é o próximo passo? Olha, Marina, a gente realiza esse tipo de pesquisa justamente para gerar insumos que possam virar políticas públicas ou programas de apoio ao empresário brasileiro. Então, os dados levantados nessa pesquisa serão compartilhados junto ao Poder Executivo, junto à Frente Parlamentar de Comércio, Serviços e Empreendedorismo, para que a partir desses dados seja possível desenvolver políticas públicas, projetos de lei, planos de ação para ajudar o empresário brasileiro nessa jornada digital. A gente sabe que a adoção de tecnologia, o uso de inovações no negócio é um diferencial enorme para o sucesso de uma empresa. Então, a gente tem essa missão de tentar ajudar e intermediar essas relações entre o poder público e os empresários, de forma a fazer com que a competitividade do setor empresarial brasileiro volte a ser um diferencial. Daniel, muito obrigada por receber a gente e trazer os principais dados dessa pesquisa que possibilita entender os principais entraves e as dificuldades enfrentadas pelos empresários brasileiros. Esse podcast fica por aqui, mas a Varejo SA tem muito conteúdo útil para o crescimento do seu negócio. Então não deixe de visitar o nosso portal. Acesse www.varejosa.org.br. E você também pode acompanhar dicas para a gestão da sua loja nas redes sociais da CNDL. Nós estamos no Facebook, Instagram e Twitter. Procure pelo @Sistema CNDL. No YouTube, o nosso canal é o CNDL Brasil. Os links estão aqui na descrição do programa. A sua opinião também é muito importante para a CNDL. Então, manda o seu feedback e sugestões para o e-mail varejosa@cndl.org.br. Eu fico por aqui. Muito obrigada.